Olá, sejam todos muito bem-vindos ao AlhandraCast. Eu me chamo Heloísa Amorim, estou aqui capitaneando esse terceiro episódio desse podcast que é da Prefeitura de Alhandra, um espaço institucional de prestação de contas, de transparência, onde você, cidadão alhandrense, vai poder acompanhar de perto o trabalho dos gestores, dos secretários, dos coordenadores, do prefeito, da vice, que inclusive estiveram aqui no primeiro episódio fazendo uma prestação de contas. O segundo episódio já foi com o secretário de Cultura e Turismo, Charles André, e hoje aqui comigo o secretário de Assistência Social, Cidadania e Habitação, Ulisses Félix. Seja bem-vindo, secretário, a esse espaço. Obrigado, Heloísa. Uma satisfação muito grande estar participando, dessa edição do AlhandraCast. Olha só, a gente aqui, antes de começar, a gente fez um levantamento, de pautas da secretaria deles, e são muitas, né, secretária? Muitas pautas. É uma secretaria muito extensa, que atende diretamente ali, direto o povo. E aqui a gente vai tentar trazer aqui um pouquinho do que é o seu trabalho, porque outras edições virão, onde a gente vai poder esmiuçar melhor, né, secretário, Isso. o serviço de cada uma delas. E antes de começar, a nossa maratona aqui de perguntas, muita gente lhe conhece, do seu trabalho, você está ali diretamente com o povo, recebe as pessoas na sua secretaria, está na rua, está na cozinha comunitária, você não para. Na verdade, é mais fácil lhe encontrar na rua do que na secretaria, não é verdade? E aí, muita gente ainda não conhece quem é o Ulisses, de onde ele veio, qual é a sua formação e que já está nesse trabalho com o município há bastante tempo, né? Há bastante tempo que estou nesse trabalho no município, desde a primeira gestão do prefeito Marcelo, em 2013 a 2016. Mas aí, respondendo, a sua pergunta, quem é Ulisses, eu sou um alhandrense, Só fiz nascer em João Pessoa, Fiquei em João Pessoa o tempo suficiente, mas aí voltei junto com minha mãe para Alhandra, e fui criado o tempo todo, em Alhandra. Sou um alhandrense nato, Sou formado em psicologia. Em 2015 eu terminei minha graduação no Unip, em psicologia. E logo após a minha graduação, eu fiz especialização, fiz 2 especializações, Uma em psicologia clínica e a outra em políticas públicas e socioeducação, que eu também já trabalhei muito tempo pelo Estado na socioeducação como psicólogo. E aí, sou minha família toda é lá de Alhandra. Meu pai, minha mãe, Carmen, professora muito conhecida, já aposentada tanto pelo Estado quanto pelo município, já ensinou nas escolas Barão do Abiaí, na Escola do Acais, na Zélia Correia do Ó, na Escola Municipal da Jussara, então também é uma pessoa bem conhecida, Meu avô também era uma pessoa bem conhecida, seu Severino Félix, em Alhandra. Então toda a minha família, de Alhandra, e também eu, desde sempre morei a vida toda em Alhandra. E minha mãe, como professora, sempre tinha essa preocupação, tanto comigo quanto com a minha irmã, da educação, dos estudos. Estudei em escola particular também, fiz cursinhos particulares para até chegar à faculdade, para fazer a graduação. Enfim, sempre foi muito preocupada com a nossa educação. Então, essa sua graduação, ela tem tudo a ver hoje, com esse trabalho que você tem diretamente com o público, Tem muito de psicólogo ali naquele atendimento diário, Ulisses? Tem muito de psicólogo, não só meu, como de todos que trabalham na assistência social, Tanto no CRAS, no CREAS, A gente vai falar aqui um pouquinho, no nosso bate-papo. Nós vamos falar, sobre o CRAS, CREAS, Coordenadoria da Mulher, Cade Único, Bolsa Família. Então, tem um pouquinho de psicólogo, na verdade, de todos os profissionais que trabalham na assistência social. E olha só, a secretaria dele, eu acho, se eu puder fazer aqui um comparativo, é quase um povo que tem vários braços, Ela tem muita coisa embaixo do guarda-chuva da Secretaria de Assistência Social. Eu queria começar perguntando sobre o serviço de proteção básica. O que é a proteção básica ao cidadão? E já emendando aí essa pergunta também, o que é o CRAS? Qual é o serviço do CRAS que muita gente ainda não conhece ou confunde, inclusive, com outros serviços, como o CREAS também. Mas, começando, o que é o serviço de proteção básica? Pronto. Como você falou, Luísa? A secretaria ela está estruturada, alicerçada em várias frentes de trabalho.
assistência social, cidadania, habitação e também nós temos as políticas públicas para as mulheres e a política de segurança alimentar também está na nossa pasta. E aí, falando sobre a sua pergunta, né, sobre a proteção básica e o CRAS, dentro da assistência social, ela é dividida em proteção social básica, proteção social especial, de média e alta complexidade. A média complexidade é o CREAS e a alta complexidade são as instituições de acolhimento, que nós não temos ainda em Alhandra. Mas aí, retornando à sua pergunta sobre a proteção social básica, né, que é o CRAS. O CRAS é que basicamente a proteção social básica dos municípios. E aí a porta de entrada é o CRAS, né? Que atende pessoas em vulnerabilidade social. E aí essas pessoas são acompanhadas por um serviço chamado PAIF, né? Que é o Serviço de Acompanhamento Familiar, né? Chamado de PAIF. E aí os técnicos do CRAS, tanto de Alhandra, nós temos 2 CRAs em Alhandra, um em Alhandra e um em Mata Redonda. Então, tanto em Alhandra como Mata Redonda, acontece esse serviço do PAIF através das coordenações e dos técnicos, que ficam acompanhando, fazendo visitas regulares, né? Caso aquela família esteja em desproteção social. Então, o CRAS, né, a proteção social básica, que se configura no CRAS, vai até as famílias, né, para tirar, né, as famílias dessa desproteção básica, levando proteção social à família. E hoje vocês têm quantas famílias atendidas e quais são esses benefícios, né, reais que essas famílias conseguem adquirir por meio do CRAS? Nós temos em acompanhamento hoje, né, tanto o CRAS de Alhandra e Mata Redonda, aproximadamente 150 famílias em acompanhamentos pelo PAIF, né, levando proteção social para essas 150, aproximadamente 150 famílias atendidas por esse serviço dentro do CRAS, que é o PAIF, com psicólogos, assistentes sociais, toda a equipe técnica e administrativa do CRAS, né, tanto de Alhandra como Mata Redonda, dando suporte a essas famílias, levando proteção social também e para que as famílias tenham autonomia e protagonismo, volte a ter, né, autonomia e protagonismo em suas vidas. E aí, esse acompanhamento, quando a família está precisando de algum benefício eventual, também a equipe técnica identifica durante os atendimentos, durante as visitas, e aí, se a família estiver precisando de uma cesta básica, concede a cesta básica. Se a família não tiver morando de aluguel e não tiver condições de pagar o aluguel, o CRAS também coloca a família no aluguel social. Quando é uma família em acompanhamento que a mulher está gestante, também, e ela está em desproteção social, né, não tem condições de comprar um enxoval, o CRAS também coloca no grupo de gestantes, que também tem no CRAS, e aí participa do grupo de gestantes, e aí também no final, né, quando ela está perto de ganhar o bebê, também concede o kit enxoval para essa família, e aí assim levando, né, a proteção social a essas famílias em acompanhamento no PAIF, que é um serviço do CRAS. E vocês estão lá sempre, né, atuando para receber essas famílias. Então, esses benefícios a priori, né? Cesta básica, aluguel social, kit enxoval, vocês conseguem identificar em loco, né? Vocês fazem essa visita Isso. muitas vezes vocês também são procurados, né? Isso tem as Isso. duas formas, Tem as né? duas formas, tanto no acompanhamento, né, com as famílias PAIF, né, que é esse serviço que funciona dentro do CRAS, e também se o cidadão ele está precisando de algo, e lógico, né, está passando por uma situação de desproteção social, de vulnerabilidade social, e ele está precisando de uma cesta básica, de um aluguel social, uma grávida que não está em acompanhamento, mas está precisando também de um kit enxoval, pode ir procurar o serviço, o CRAS, tanto em Alhandra quanto em Mata Redonda, né? E vai passar pelo atendimento técnico, né? Estando dentro dos critérios e do perfil, vai receber também esse benefício eventual. Vocês também, né, têm um trabalho muito importante, né, tirando esse serviço de assistência, que é os serviços de convivência. Né? A gente da comunicação, a gente sempre tem acompanhado essas coberturas, né? E eu queria que vocês explicassem a importância desse serviço de convivência, né? Eu particularmente tive contato pela primeira vez no município e achei um trabalho belíssimo de valorização, de resgate, né? De autoestima, de atividades dessas pessoas. Eu queria que você explicasse melhor, que talvez tinha muito a crescer ainda, né? E Sim, muita gente sim. ainda não conhece esse trabalho dos serviços de convivência.
O serviço de convivência, né, para vocês de casa, o pessoal entender um pouquinho melhor, o serviço de convivência também faz parte da proteção social básica e também é um serviço referenciado ao CRAS. É tanto que tem um técnico dentro do que é do CRAS, né, um psicólogo, ele é o técnico de referência do serviço de convivência. E aí o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, tanto em Alhandra quanto em Mata Redonda também, né, temos dois serviços, né, de convivência. E aí eles são vinculados também ao CRAS, porque é um serviço também do CRAS. E aí a diferença é que eles funcionam com os grupos, né? Nós temos grupo de idosos e idosas, grupo de mulheres, grupo de adolescentes, grupos de artesanato, grupos de dança. E aí todos esses grupos fazem parte do serviço de convivência que é por faixa etária. As famílias em acompanhamento pelo CRAS, né? Tudo passa pelo CRAS. As famílias que estão em acompanhamento no CRAS, pelo PAIF, quando o técnico, a coordenação, identifica que aquela família está numa vulnerabilidade maior, né, do que outra, encaminha essa família para o serviço de convivência, que é uma forma dali dela ter atividades, né, lúdicas, atividades educativas, atividades sociais, atividades físicas, para que ela possa retornar à sua proteção social. Então, é essa família, né, em acompanhamento do CRAS, quando se identifica essa maior vulnerabilidade, ela é encaminhada para o serviço de convivência. Se é um idoso, vai para o grupo dos idosos fazer as atividades que tem no grupo de idoso. Se é um adolescente, é encaminhado para o grupo de adolescentes para fazer várias atividades, futebol, capoeira, é, artesanato, enfim, tem várias ações, várias oficinas que acontecem dentro do serviço de convivência, tanto em Alhandra como em Mata Redonda. Secretário, eu queria até também que você trouxesse algo que nem seja tão técnico, né, que a gente falando, mas desse feedback que esses usuários, né, passam para vocês, porque para muita gente, é somente eles vão se reunir ali para dançar e fazer uma apresentação, mas tem muita coisa que não é mostrada, né, Sim. nesse serviço de convivência. O que é de resposta que você tem, por exemplo, de uma mãe, de um adolescente desse, ou até mesmo de uma pessoa da terceira idade que de repente estava ali isolada, né, de repente até enfrentando algum outro problema, como de depressão, abandono dos filhos. Que tipo de resposta esses serviços conseguem, né, resgatar e trazer para essas pessoas? A melhor resposta possível, Luísa. Como eu estava falando, né? A assistência social, ela tem essa função, né? De resgatar a proteção social e a autonomia e o protagonismo tanto das famílias quanto do indivíduo. E aí as respostas que a gente tem são as melhores possíveis, porque realmente muita gente passando por um momento de ansiedade, de depressão, de isolamento. Então, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, né? O próprio nome já está dizendo qual é a função E dele. fortalecimento de vínculo, bem colocado, que eu até esqueci de Isso. trazer. E E fortalecimento de vínculo. fortalecimento de vínculos, né? Já deixa bem enfatizado, né? Já no nome, na nomenclatura do serviço, né? Para que ele serve. Então, a gente tem um retorno, um feedback muito grande das idosas, dos idosos, das mulheres, né? Que aquele serviço está ajudando muito naquela depressão que a pessoa, que o indivíduo estava, está ajudando na questão da ansiedade, porque nós temos dança, temos várias atividades físicas, com os facilitadores do serviço, né? Enfim, as mães também falam com a gente, meu filho estava bem, tá uma questão, estava bem rebelde, e hoje em dia lá no grupo de capoeira, no grupo de futebol, de esporte, né? Hoje em dia ele já está melhor, já está menos rebelde, já está indo mais à escola, porque é feito todo um trabalho social, né? Não só a atividade pela atividade, mas é feito todo um trabalho social que gera frutos com certeza lá na frente. Isso é muito importante, né? E como a assistência, ela engloba tudo, né? É bem interessante, que inclusive começa de 0 anos, né? Ali na primeira infância, né? De 0 até 6 anos. E gestantes, vocês também têm um trabalho mais próximo, né? Que era o antigo programa Criança Feliz. Isso. Qual o nome do novo programa? E aqui se propõe cuidar, né? Aquela faixa ali etária, principalmente de 0 a 6 anos e as gestantes, como é esse trabalho do antigo Criança Feliz e como é que ele funciona hoje?
Pronto, é outro serviço, na verdade, né, era um programa, como você bem falou, era um programa Criança Feliz, mas programa, como a gente sabe, né, tem início, meio e fim. Uhum. E aí o governo federal transformou o programa Criança Feliz em um serviço também vinculado à proteção social básica, vinculado ao CRAS. E agora ele se chama Serviço de Proteção Básica no Domicílio para Gestantes e Crianças de 0 a 6 anos. Esse nome grandão todinho, Extensa. pessoal, bem extenso. Mas, enfim, nós temos nesse serviço, né, o antigo Criança Feliz, Uhum. nós temos as educadoras sociais, que o trabalho do serviço é basicamente fazer visitas, e aí nessas visitas, a educadora social vai acompanhando a família, a gestante e principalmente, sobretudo, as crianças. E aí nós temos casos, Heloísa, né, trazendo aqui casos práticos, Casos reais, né? casos reais para a gente entender, de crianças que não tinham desenvolvimento da mão, desenvolvimento motor, Motor. não pegava uma colherzinha, não pegava um lápis de pintar para fazer uma atividade de pintura. E aí, quando começou a ser atendida pelo Criança Feliz, começou a fazer as atividades, que são atividades lúdicas, mas atividades para desenvolver também a cognição, a parte motora, a parte física da criança. E aí, com o tempo, né, algumas crianças, nesse caso que eu citei agora há pouco, elas vieram a se desenvolver, e hoje em dia a gente já tem a criança já pegando no lápis, já fazendo a coordenação motora de escrever, de pintar, que antes elas não faziam. Então, através das educadoras sociais, em Aliana nós temos 4 educadoras sociais, né, em diferentes áreas, inclusive na zona rural também. Esse programa, né, o antigo Criança Feliz, também vai para a zona rural. E aí as educadoras vão fazer essas visitas e aí identifica qual é a dificuldade, né, da criança, da família, e vai trabalhando em cima disso. Ulisses, é até importante, até para entender melhor e para quem está nos assistindo também, quando essa educadora, por exemplo, ela chega numa casa, ela consegue observar tudo, assim, acredito que desde a parte de higiene, né, a Sim. parte de escovar um dente, né, de como os pais estão ali fazendo, né, o asseio dessa criança, a parte educativa. Depois, inclusive, dessa parte educativa, vocês também encaminham elas para a rede municipal de ensino, porque a rede municipal de ensino, ela também, né, está toda completa, inclusive tem vagas permanentes abertas, né, nas creches para essas crianças. Como é que é feito tudo isso? Se, por exemplo, vocês precisarem de um outro serviço, estava falando aqui, por exemplo, de uma escovação. Então, essa criança que, infelizmente, numa idade muito pequena ainda vai precisar de um dentista, vocês encaminham para o CEL. Essa criança que estava com problema de desenvolvimento ainda não tinha entrado na rede escolar, vocês entram em contato com o município, a rede de educação de ensino, encaminham também. Como é feito esse trabalho intersetorial na prática, né? Isso. Você bem falou agora, né, o que é feito, né, não só na Secretaria de Assistência, mas na gestão como um todo. Um trabalho em rede, que é o trabalho intersetorial. Quando a visitadora, a educadora, né, a educadora social, antigamente era chamada de visitadora, do antigo programa Criança Feliz, quando ela identifica, né, qualquer questão de saúde, que a família e sobretudo, né, porque o programa é mais voltado, né, o serviço é mais voltado para a criança, mas também a educadora social tem aquele olhar completo, né, aquela visão completa também para a família, mas sobretudo a criança. E aí quando identifica algum problema de saúde, algum problema educacional, a gente faz os devidos encaminhamentos. Inclusive, quando também é muito importante falar, pessoal, e Heloísa, quando se percebe também alguma situação de violência contra uma criança, né, que o público do serviço, né, desse serviço especificamente é de 0 a 6 anos. E aí, quando se identifica também alguma questão de violência contra a criança, também a gente encaminha para os devidos órgãos competentes, por exemplo, ao Conselho Tutelar. A gente também, quando a educadora social também percebe alguma coisa de uma mulher vítima de violência, também a gente caminha para o CREAS, para a Coordenadoria da Mulher, para que isso possa ser trabalhado, caso a mulher, né, a mãe, queira, né, o auxílio, a ajuda da gestão, do órgão competente, mas a gente faz todos esses encaminhamentos para trabalhar em rede a questão intersetorial.
Isso é muito importante. E a gente saindo agora de um pouco do serviço da proteção básica, né? E vamos aí para o de média complexidade. Você explicou no início do podcast, eu queria até que você relembrasse o que é essa média complexidade e começando pelo serviço do CREAS, né? Um serviço super importante que muita gente ainda confunde, inclusive, não sei se o serviço, mas com certeza a sigla, né? É, CREAS, confundem, CRAS. confundem. Como é na prática esse serviço da média complexidade? E isso, como eu falei no começo, né? É, a assistência social, ela tá dividida em proteção sociais, né? A proteção social básica, que é o CRAS, que é o antigo Criança Feliz, que é o serviço de convivência. Todos esses serviços fazem parte da proteção social básica e o principal serviço é o CRAS. E aí nós temos a proteção social especial, de média e alta complexidade. A média complexidade é o CREAS e a alta complexidade são as instituições de acolhimento, como eu falei no início, nós não temos ainda no nosso município. Mas aí a média complexidade nós temos e ela acontece através do CREAS. E aí, só para explicar rapidinho a diferença básica, né, entre o CRAS e o CREAS. O CRAS trabalha com as famílias em vulnerabilidade social, né? E o CREAS vai trabalhar com as famílias que estão com direitos violados, com as famílias e os indivíduos que estão com direitos violados. Para entender melhor, eu vou colocar um exemplo. Um idoso, Heloísa, um idoso tem lá uma família que o CREAS está acompanhando, ou que tem no município, e esse idoso, ele é aposentado, né? A gente sabe hoje em dia, né, que muitos idosos são arrimos de família, né? É quem, né, é ali quem, a parte financeira principalmente, né, Sustenta, sustenta né? a casa, a família. E aí, esse idoso tem um neto, tem uma neta, tem um filho, uma filha, que aí, infelizmente, acontece, é uma realidade não só de Ariana, mas no Brasil inteiro. Esse idoso, o neto, a neta, o filho, a filha, porque a gente já acompanhou casos assim e acompanha, infelizmente, o neto, ou o filho, a filha, ou a neta, ou o sobrinho, a sobrinha, fica com o cartão do idoso, a contragosto do idoso. Então, o idoso está numa questão de seu direito a sendo violado. Muitas vezes acredito que esse idoso, ele está lúcido, né? Ele tem total condição de ter a sua Sim, independência, sim. mas tem esses seus direitos sucumbidos, né? Isso. Pelo... Tem esse seu direito violado. E aí, este idoso, esta família, este indivíduo é indivíduo não de ser atendido pelo CRAS, mas de ser atendido pelo CREAS, porque ele está tendo um direito dele violado. Assim, outro caso prático, para a gente entender melhor quem é que o CREAS atende. Uma mulher que está passando por uma situação de violência doméstica, né? Ela vai ser encaminhada para o CREAS, porque ela está tendo um direito violado, está passando por uma situação de violência, e aí é um direito violado que ela está passando, né, uma situação de direito violado, então ela é encaminhada para o CREAS fazer os atendimentos, os acompanhamentos, assim como o CRAS faz. Só que aí o CREAS, a diferença é essa, né? É quando as famílias ou os indivíduos estão com seus direitos violados, né? Esses exemplos práticos que eu coloquei, né, para o pessoal entender melhor. E aí o CREAS é que passa a atender. Aí eu falei do CRAS que tem o PAIF, né, que é o serviço que os técnicos, né, acompanham as famílias. No CREAS é o PAEF, porque aí já é um serviço especializado, é um serviço mais especializado que entra também, como tem direito violado, questão de violência, de pegou o cartão do idoso, o neto, a neta, o filho, a filha, e aí também é um serviço que tem que ser mais especializado. Inclusive, nós temos um advogado para acompanhar e fazer todas as orientações jurídicas, tanto a esse indivíduo quanto à família. Ô, Luiz, acho que é importante você também frisar aqui, né, dessa questão do sigilo das informações, que essas famílias, essas pessoas, né, que têm os seus direitos violados, seja uma mulher, seja um idoso, seja uma criança, que o município, ele tem dado esse suporte, né, ele Sim. atende, ele acolhe e ele resolve, né, ele participa de todas as etapas. Como muita gente ainda não conhece esse serviço ou acredita que talvez o município não tenha, o município tem, né, e aí acredito, não sei a origem muitas vezes dessas violações, acredito que em sua grande maioria possa estar dentro do próprio seio da família, né? Acredito que esses causadores estejam dentro da própria casa ou na redondeza, e aí você me complementa se for assim mesmo, mas que esse ato de denunciar, né, de buscar ajuda, você que está precisando, que está assistindo, você vai ser acolhido e amparado porque tem profissionais competentes Isso. e se mantém todo o sigilo, não é isso, Ulisses? Exatamente. Um ponto muito importante da gente falar, Heloísa, se mantém todo o serviço, tanto o indivíduo, a pessoa,
quanto a família que precisar desse serviço, né, especializado, que é o CRES, né, Direitos Violados, que trata com a questão de violência também, acompanhamento com essas famílias. E nós temos, hoje em Alhandra, nós temos aproximadamente 90 famílias em acompanhamento, né, famílias em acompanhamento com esse serviço, né, o PAEF, né, do CREAS. E aí é mantido total sigilo, né? Existe a questão do sigilo, da ética. Então, quem procurar esse serviço pessoal no nosso CREAS, também, eu não sei onde fica o CREAS, eu não quero ir no CREAS, procurar a gente na secretaria, também a gente faz os devidos encaminhamentos para onde for necessário. Se tiver que ser encaminhado para um serviço de saúde, a gente vai encaminhar, para um serviço educacional, a gente vai encaminhar. Se tiver que encaminhar para o CREAS, nós vamos encaminhar através da secretaria, mas o sigilo, não se preocupem, é tudo resguardado. É um sigilo absoluto, porque o usuário, né, o usuário, a usuária não pode ter os seus dados vazados, nem aquela situação que ele está passando de dificuldade, né? Pode, o serviço pode, né, falar para todo mundo. Então tem que ser guardado o sigilo. E aí, trazendo aqui, olha, eu disse a vocês que a pauta era muito extensa, a gente está aqui dando uma pincelada, mas o Ulisses, seus coordenadores, várias outras pessoas, né, que ajudam ele nesse trabalho tão importante, vão passar ainda por aqui, né, secretário? Isso, Vão vamos estar passar. aqui trazendo mais detalhes de esses e outros programas que a gente vai explanar aqui para vocês entenderem que vocês podem contar com esse serviço. E a secretaria tem esse braço de cidadania muito forte, né? Eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo também outras ações de cidadania que a secretaria realiza. Inclusive um deles muito recente, né, que foi o casamento comunitário. Isso. Tem a questão das carteirinhas do idoso, criançado que está por vir. Quero que você fale também desses serviços contínuos, né? Isso, são serviços contínuos. E aí, outro braço, né, outra frente de trabalho, né, assistência, falamos um pouco da assistência, né, bem resumido, porque é muita coisa, pessoal. E aí, outra frente de trabalho é a cidadania, que aí, como você falou, né, entra a questão do Criançarte, que a gente já está na organização do Criançarte, já estamos, né? Tem novidade esse ano? Tem novidade, se Deus quiser, vai ter novidade esse ano, nosso Criançarte. Já estamos trabalhando, né, na organização interna do Criançarte, para tudo sair, né, aquela grande festa que todo mundo ama. Voltada para as crianças. Voltadas para as crianças, né, que todo mundo ama, não só na cidade, né, mas na circunvizinhança toda, né? É uma referência. É uma referência, é. É uma festa muito grande do Criançarte, já é tradição. Em Alhandra, Já está em qual edição? na quinta edição, Na né? quinta edição. Vai ser a sexta agora. Vai ser a sexta, teremos a sexta edição esse ano do nosso Criançarte, né? E aí entra a festa, né, do Criançarte, entra na parte de cidadania, como também entra na parte de cidadania o casamento comunitário, né? Esse ano fizemos o terceiro casamento comunitário e aí a gente colocou agora, né? Falei com o prefeito, com a vice-prefeita, a gente colocou o casamento comunitário dentro da agenda da festa de emancipação política de Alhandra. Então, todo ano, pessoal, o casamento comunitário vai acontecer na emancipação política de Alhandra. E aí, quem quer se casar, fica atento às redes sociais da prefeitura, porque a gente divulga tudo lá, quando é que vão começar as inscrições, porque tem que se inscrever. Tem os critérios também. Tem né? os critérios, exatamente, tem os critérios de vulnerabilidade social, tem que atender o perfil, não é qualquer pessoa que pode casar no casamento comunitário, então tem que atender todo o critério, todo um perfil, né, para que a pessoa possa participar desse casamento comunitário. Este ano nós fizemos 24, foi 25, se eu não me engano, casamentos comunitários, né? E todo mundo que passa pelo casamento comunitário antes tem que se inscrever e essa inscrição acontece no CRAS. Mas isso aí, como eu estava falando, vocês fiquem atentos às redes sociais da prefeitura, que é lá que a gente divulga quando vai abrir as inscrições, né? Um pouco antes de abril, da festa de emancipação política, né? Para o pessoal que tem o perfil, os critérios, procurar o CRAS, fazer a subscrição e a gente poder, né, fazer o casamento comunitário, né? Um grande casamento comunitário como a gente faz todo ano, uma coisa que fica, já está marcante também no calendário da gestão Marcelo e Zilda. E olha só, tem um levantamento, né, que até agora, até 2026, foram mais de 80 casais aí selando a união, né, proporcionada aí pela prefeitura, muito bonito. Isso, E isso. eu, enquanto comunicação, pude estar lá presente com a equipe. E olha só, Ulisses, assim, eu achei fantástico, assim, muito emocionante. É muito emocionante. Muito bem organizado.
não deixa nada a desejar para nenhum casamento privado, particular, Verdade. porque vocês cuidam de todos os detalhes, né? Desde a parte de decoração, a parte do cerimonial, as músicas, o acolhimento, né? A festa também. A festa E também. aí os casais se prepararam, foram lá, caráter, muitos de branco ali, então assim, foi muito bonito. Parabéns por esse trabalho, viu? Obrigado. E é um trabalho, e é como sabe, né, é muito emocionante, né? Porque a gente vê muitas vezes aquele casal que já é casado, Heloísa, há muito tempo, há mais de 10 anos. Teve um casal neste casamento que eles falaram, né? Uhum. Me confidenciaram, né? Que já eram casados, já moravam juntos há 20 anos e sempre tiveram esse sonho de casar. Mas aí, casar, pessoal, não é barato, né? Até É. porque não é só o casamento, não é só o papel, né? Você quer fazer, mesmo que seja para a família de casa, né? Mas quer fazer uma festinha, um almoço, então tem todo um gasto, né? E também a documentação, né? Que também não é barato. Mas aí teve um casal que me confidenciou esse ano que eles eram casados, moravam juntos há mais de 20 anos e não tinham condições de casar. E este ano casaram no nosso casamento comunitário e estavam lá Feliz. felicíssimos, alegríssimos e muita emoção. Muitas histórias. Inclusive, a gente entrevistou algumas pessoas bem bacanas. Por exemplo, eu vi, né, os filhos, inclusive, entrando com Com aliança. Teve aliança, essa isso. situação. Então, casais que estão juntos há muito tempo e que os filhos puderam ali estar acompanhando, levar a aliança para salar a união dos seus pais. Teve um casal também jovem, né? Tem todas as idades. Um casal muito jovem Isso. que a moça era de fora, de outro estado, do norte, tinha conhecido o esposo na rede social Isso eu lembro desse caso. e casaram lá também. E são alhandrenses, agora são alhandrenses, né? Morando em Alhandra. Então, muitas histórias, né? Muitas histórias. O noivo, né? O noivo era de Alhandra, né? E Isso. conheceu ela na rede social e casaram. Como a Heloísa falou, gente, não só pessoas de mais idade, mas também pessoas jovens, agora, claro, né? Que cumpra os critérios, o perfil, também podem se casar no nosso casamento comunitário. E aí, essa terceira edição, né? Juntando todas as edições, já são aproximadamente 80 casais, 80 pessoas alhandrenses, né? Que se casam com, como você disse, né, com direito a tudo, a foto, a comes e bebe, Foto. cerimonial, decoração, música ao vivo, porque a gestão, né, Marcela Isilda faz questão de fazer o melhor para o nosso povo. Só que voltando um pouco, Luiz, essa questão de cidadania, né, essa frente de trabalho também da nossa pasta, também tem, você falou, lembrei agora, a carteirinha dos idosos, né? Isso. Você que é idoso, né? Que quer tirar sua carteirinha, que dá direito a meia entrada, né? Em shows, em cinemas, em teatros e também em passagens interestaduais. É muito É importante, muito né? importante, né? Também, né? A partir, né, de 60 anos mais, né? Pode procurar lá a gente na secretaria, que a gente tem uma pessoa lá que fica emitindo essas carteirinhas do idoso através do site do governo federal. A gente também faz essa missão, também é um trabalho de cidadania. Então, muito importante aí você, né, que já entrou na terceira idade, retirar essa sua carteirinha. Não precisa vir para uma capital, se tira lá mesmo, né, Isso. na cidade de Alhandra. E, pessoal, você também, né, que está assistindo a gente, tem que entender que, dentre esses braços da secretaria, tem o setor de habitação. Isso. Habitação hoje é um problema em vários estados, né, do Brasil. Todo mundo quer ter a sua casa própria, assim como tem um casamento que é um sonho realizado, a casa própria também é um sonho realizado, né, secretário? E a gestão já vem trabalhando com a entrega de algumas casas, e esse ano também, no mês de abril, foi anunciada essa entrega de mais 50 casas. É isso. Mais Eu queria que 50 você casas. falasse aí para quem está assistindo e para quem ainda não teve a oportunidade de ser contemplado, mas que não deixe de ter essa esperança que a sua hora também vai Sim. chegar, né? Um ponto importante, né, como você falou, é a questão da casa própria. É o sonho de todo brasileiro, né? Eu acho que se não for o maior, mas é um dos maiores, tá ali Isso. entre os três maiores sonhos do brasileiro, é ter sua casa própria. E aí, a nossa gestão, né, a gestão Marcela e Zilda, é muito preocupado também com essa questão da habitação. E a Alhandra, não diferente do que acontece, infelizmente, no nosso Brasil, né, tem um déficit habitacional. Mas aí o prefeito Marcelo, a vice-prefeita Zilda, tem trabalhado, né, junto com o governo do estado para sanar, para diminuir esse déficit habitacional. E aí, na gestão passada, de 2021 a 2024, a gente conseguiu entregar 60 unidades habitacionais, 60 casas, e já nessa nova gestão, né, quando reeleito, o prefeito não parou de trabalhar, também na parte habitacional, foi atrás na SEAP com o governador e aí conseguiu mais um contrato, né, que é o programa PPH, Programa Parceiros da Habitação.
junto, né, com a CEAP, né, que é a Companhia Estadual de Habitação do Estado da Paraíba. E aí conseguimos, né, o prefeito e a vice-prefeita conseguiram mais 50 unidades habitacionais para este ano e tivemos o lançamento na festa de emancipação política, né, no dia 24, onde todos os beneficiários e beneficiárias, né, foram assinar os seus contratos, já tinham entregues a documentação, né, no setor de habitação, né, que faz parte da nossa pasta, e aí, no dia 24 de abril, foram assinar os seus contratos. E aí, com a documentação em mãos e este documento assinado, né, o contrato que vai construir a casa, né, a prefeitura, junto com a parceria com o governo do estado, através da CEAP, enviamos toda a documentação e o contrato para a CEAP. Está lá na fase de análise na CEAP, né? Todas as 50 documentações dessas 50 famílias que foram contempladas agora. E aí estamos nessa fase de análise de documentação para a construção de mais 50 casas. Quando a CEAP, os técnicos da CEAP, analisarem toda a documentação, né, dessas 50 famílias, vai começar realmente a etapa de construção da moradia, da casa. Inclusive, até a Alhandra entrou aí no pleito do Cidade Madura, né? Isso, Recentemente isso. teve o encerramento do orçamento democrático estadual e nessa finalização, né, da primeira região, dentre os pleitos lá de Escola Técnica Agrícola, outros pleitos de Alhandra, estava lá também a Cidade A Madura, cidade quem madura. sabe, né? Quem sabe, né? Quem sabe não entra aí também. E, secretário, dentro, né, dessas frentes que a Secretaria de Assistência Social, Habitação trabalha, tem também a questão da segurança alimentar, que assim, tem várias atividades, mas dentre elas, queria que você falasse da cozinha comunitária. Inauguramos agora há pouco a cozinha comunitária, tem mais ou menos um mês que inauguramos a cozinha comunitária. Está lá o prédio novo, servindo refeições de qualidade, toda terça, quarta e quinta. São aproximadamente 3.000 refeições por semana, refeições de qualidade, com uma equipe completa, com coordenação, com pessoal da cozinha, com nutricionista, antes da cozinha comunitária, né? Essa volta da cozinha, né? No prédio próprio, no prédio novo, tudo novo, maquinário novo, fardamento novo. Antes de tudo isso, tivemos uma capacitação com os funcionários da cozinha, com a nutricionista do Hospital de Alhandra, que foi falar sobre práticas alimentares, de higienização, de limpeza, né? Antes de começar. Então, tivemos todo esse cuidado. E aí, a nossa cozinha está a todo vapor, como eu disse, né? Funcionando terça, quarta e quinta por semana. São aproximadamente 3.000 refeições, né, para garantir essa questão da segurança alimentar, que é tão importante. E, no meio disso tudo, tem a lei também, que foi uma lei feita pelo prefeito e pela vice, né, de Alhandra, que colocaram na Câmara, né, Municipal. Essa lei foi aprovada, a lei da cozinha comunitária, que diz como é que a cozinha tem que funcionar, que tem que ter uma nutricionista. Temos o prédio novo, o prédio próprio, uma sede própria, não é mais alugado. Então, assim, independente, Heloísa, uma coisa importante de se falar aqui, pessoal, independente de qualquer gestora que passar depois que Marcelo e Zilda, né, precisa permanecer o trabalho, porque nós temos uma sede própria, nós temos equipamentos novos, nós temos uma lei, né, que para implementar e executar a cozinha comunitária. Então, independente de quem for o gestor, de quem for a gestora, esse é um serviço que tem que continuar, que vai continuar, porque está em lei, né? Nós temos o prédio próprio, enfim, tudo isso graças à luta e ao trabalho da gestão Marcelo e Zilda. E é até importante frisar que a nova cozinha comunitária, né, ela está localizada no bairro do Oiteiro. Ainda, né, as pessoas ainda estão ali se adaptando aos horários, então é super importante você que é assistido pela cozinha comunitária ou que você ainda não é assistido, não está sabendo os dias certos, sempre estejam atentos às redes sociais da prefeitura. Essas entregas ocorrem terças, quartas e quintas, Isso. então vai ficar lá fixado no Instagram da prefeitura até vocês se habituarem. Ela foi recém-inaugurada agora em junho, então é importante que vocês fiquem atentos ao calendário, mas que isso aí vai ser perene. Só teve uma breve pausa, né, agora nas festividades juninas, mas já voltou à normalidade, tudo direitinho. E também faz parte dessa questão da segurança nutricional o projeto do PAA e do PEMAF, né? Isso também entra na parte, né, da segurança alimentar, né, que a gente está falando aqui, né, falamos da cozinha, né, que também entra na questão da segurança, na política de segurança alimentar, e também temos, né,
o PA, né, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é um programa do governo federal. E aí o nosso prefeito, a nossa vice-prefeita, né, a gestão, Marcela Isilda, seguindo um modelo, né, do governo federal, também criaram uma lei em Alhandra para criar o PEMAF, que é o Programa Municipal, né, de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. E aí já está sendo executado esse programa há um bom tempo, né, através da nossa Secretaria de Agricultura, né, mandar aqui um forte abraço para o nosso secretário Marcos, né, que conduz tão Trabalha bem, bastante, trabalha né? bastante também lá na Secretaria de Agricultura. E aí nós temos essa parceria, né? Aí, através da Secretaria de Agricultura, através dessa lei, né, o município compra aos agricultores do município, e aí já fortalece a agricultura familiar, né, do município, né, já gera renda para essa família que faz a agricultura familiar no município. Então já tem essa questão, né, já está ajudando a agricultura familiar, aquela família, aquele agricultor, e posteriormente compra, e aí o trabalho em rede, que a gente falou aqui, intersetorial, né, também é feito, é muito bem feito com a Secretaria de Agricultura, essa parceria com o secretário Marcos que nós temos. E aí a gente da assistência mobiliza o nosso pessoal, né, os nossos usuários e usuárias, né, que estão em vulnerabilidade social, para receber esses alimentos do PEMAF. Tanto do PEMAF também como do PA, né? Vem do PA do Estado, o governo do Estado também encaminha muitos alimentos, né, através dos nossos agricultores de Alhandra, através de cooperativas, de associações, né? O governo do Estado e o governo federal também manda recursos, né, para que comprem aos agricultores e posteriormente a gente possa fazer essa doação desses alimentos, né? Agora em junho doamos milho, macaxeira, às vezes vem mamão, vem coco, enfim, uma variedade de batata, de inhame, feijão verde, é uma variedade de alimentos da agricultura familiar que no final, né, chega na ponta final para os usuários do CRAS, do CREAS, né, da cozinha comunitária, mas também não só ajuda esse público, Heloísa, mas também ajuda, como eu falei, os agricultores, gerando renda para aquela Isso. família, né, que está fazendo a agricultura familiar. E aí, para você, só para você visualizar o que o secretário Luiz está dizendo, a própria comunicação fez agora recentemente, a gente fez um trabalho de uns 3, 4 meses de acompanhamento desde a compra da semente, né, do milho. Isso resultou numa matéria que está lá no Instagram da prefeitura, no Isso, Rios, que a gente acompanhou cada parte do processo. E antes disso, né, a prefeitura ela tem lá as horas de trator que passa para esse isso. agricultor. A gente vai trazer o secretário de Agricultura depois aqui também, que vai poder falar dessa questão das horas de trator, das sementes, da plantação. A gente acompanhou aí o crescimento, acompanhamos a colheita e, no fim, estavam os gestores na casa de um beneficiário desse, comendo pamonha, milho, Eu canjica. vi, eu vi. Foi bem expressivo esse ciclo, né, que a prefeitura ela tem todo esse cuidado. E a secretaria também, né, a gente está aqui se dirigindo já para quase o final do nosso podcast, mas eu vou trazer ainda aqui algumas 3 pautas importantes. Uma delas é a questão do cuidado com a mulher, né? A prefeitura ainda não tem uma secretaria de defesa, né, e proteção social da mulher, mas tem uma coordenadoria Isso. muito atuante, que inclusive tem a rede municipal da mulher, que dá todo esse atendimento psicológico, social, jurídico. Eu queria que você falasse sobre a rede e sobre essa coordenadoria também. Isso, muito importante a gente falar também, né? Porque a política para as mulheres, né, é uma pauta também, hoje em dia, né, muito na atualidade, é muito importante que a gente tem que falar. E aí, lá no nosso município, em Alhandra, essa pauta, né, de política, né, dos direitos da mulher, né, também está dentro da nossa pasta. E aí ela é feita através da Coordenadoria da Mulher e da Diversidade Humana, da Rede Municipal da Mulher, como você bem falou, e também do Conselho Municipal da Mulher. Nós temos esses três órgãos, né, instituições, que trabalham a política da mulher no nosso município. Então, uma mulher, por exemplo, uma mulher que é vítima de violência, uma mulher que é vítima de violência doméstica, ela pode e deve procurar a coordenadoria da mulher, né, para que ela seja acolhida e seja atendida no que ela precisar e no que, para dar todo o suporte, né, no que não tiver na coordenadoria, a gente faz o devido encaminhamento, porque o trabalho na gestão Marcela e Zilda, como a gente está falando desde o início, é feito sempre em rede intersetorial. Então, se essa mulher tiver precisando de alguma questão de saúde, a gente vai encaminhar, como já encaminhamos para a Secretaria de Saúde, e lá a Secretaria de Saúde
faz o devido acolhimento, o devido atendimento que essa mulher está precisando. Na coordenadoria, nós temos atendimento social e atendimento jurídico. Quando a mulher precisa de um atendimento psicológico, né, quando foi algo mais grave, que deixou um trauma, que infelizmente a violência, né, deixa muito traumas, né, como a gente sabe, na mulher, a violência e, sobretudo, a violência doméstica, a gente encaminha essa mulher para a saúde e a saúde encaminha ela para psicólogos e psicólogas para que ela possa ser atendida, possa passar por um acompanhamento, né, para amenizar esse trauma que ficou. Mas nós temos essa coordenadoria da mulher e da diversidade humana, que é muito trabalho, tem feito um trabalho muito sério, né? Tanto a nossa coordenadora Suênia, mandar um abraço, como Mércia também, assistente social, e a Ila, a advogada, também está lá, mandar um abraço para as meninas, né, da Coordenadoria da Mulher, que faz um trabalho muito sério, um Isso. trabalho, né, de extrema importância, extrema relevância para a nossa cidade, que é a Coordenadoria da Mulher. E aí também temos a Rede Municipal da Mulher, que aí a Rede Municipal da Mulher já é o quê, Luísa? São as instituições, os órgãos ligados à proteção de defesa da mulher, né? Ministério Público, o Fórum, a Comarca de Alhandra, a Secretaria de Assistência, de Educação, de Saúde, a comunicação também, né, tem assento na Rede Municipal da Mulher. Isso. A gente se reúne, pessoal, mensalmente, Mensalmente. a Rede Municipal da Mulher, a vice-prefeita Zilda é muito ativa nessa Rede Municipal da Mulher, sempre que ela pode, né? Quando tem uma brecha na agenda dela, ela vai participar das reuniões da Rede Municipal da Mulher para dar a contribuição dela. E aí a gente reúne as instituições, os órgãos, né, que trabalham os direitos da mulher, para que a gente possa contribuir para que a violência no nosso município ela diminua. Inclusive a Guarda também tem assento na Rede Municipal da Mulher e é muito presente, é muito atuante. Temos projetos na Rede Municipal da Mulher, assim também como o Conselho Municipal da Mulher, né, onde muitas decisões, muitas deliberações acontecem no Conselho Municipal da Mulher para que a política da mulher no nosso município possa caminhar. E é importante você falar da rede, a rede ela se fortalece, né? Todos os meses, como você falou da Mércia, Suene, né? Que está voltando também aí da Isso. licença. E é muito interessante esse trabalho. Eu, inclusive, faço parte também. Todas as secretarias têm um assento lá. Recentemente foi criado o fluxograma, né? Que aí dá essa porta de entrada, porque essa mulher ela pode vir vítima, pode vir de um hospital, de uma zona rural, Isso. né? Ela pode vir de diversos lugares e realmente precisa estar todo mundo preparado para poder acolher essa mulher e encaminhar para o momento certo. E é muito interessante, né, esse feedback mensal, porque tem os casos reais, eles são acompanhados até o fim. Né? Não se abandona Não, essa não. mulher. Então, muitas vezes entra a delegacia da mulher junto com a guarda municipal. Muitas vezes ela vem pela saúde. Então, estão lá as meninas da saúde. O próprio acompanhamento jurídico, né, também dessa mulher. Então, é muito importante. Parabéns à sua equipe que vem desenvolvendo esse trabalho. As mulheres, de fato, estão se sentindo seguras e que estão tendo ali seus problemas resolvidos. Um problema que é tão difícil e que, infelizmente, né, todos os dias é o que a gente vê na mídia. O que a gente vê, muita coisa a gente nem vê ainda, Muita né? coisa a gente, infelizmente, muita coisa a gente não vê, né? E muita coisa também não chega na coordenadoria. Mas aí, fazer aqui uma fala muito importante, Heloísa. Você que sabe, que é vizinho, que é vizinha de alguma mulher que passa por uma questão de violência doméstica, sobretudo, pessoal, qualquer tipo de violência, né? Mas, sobretudo, violência doméstica, é importante denunciar. E a denúncia, ela pode ser feita de forma anônima, através do Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, né? Ou então você ir lá na coordenadoria, como a gente falou aqui da a questão do sigilo, né? Na coordenadoria também tem o sigilo, as profissionais, né? Tem o código de ética delas, sabem que tem que seguir todo um sigilo, mas assim, pessoal, é importante a gente denunciar para que a coordenadoria da mulher possa agir e acolher e atender essa mulher, né? Para tirar essa mulher vítima de violência, vítima de violência ou vítima de violência doméstica, né? Dentro da própria casa. Inclusive, se for o caso, a gente já coloca, já tivemos casos, né, de colocar a mulher, ela não tinha nenhuma, não trabalhava, não tinha recursos financeiros, e aí já teve casos de a gente colocar a mulher no aluguel social Social. até ela se restabelecer, né, e poder ir para casa de algum parente, ou enfim, resolver a situação dela. Mas pagamos por muito tempo aluguel social para uma mulher vítima de violência. Também já teve o caso de tirar a mulher de Alhandra, né? Essa questão da facção, né? Que também está em todo o Brasil. Também tiramos uma mulher de Alhandra. Ela foi para uma casa de família
em outro estado, né? Não na Uhum. Paraíba, foi para outro estado, através da Coordenadoria da Mulher, junto com o CREF, fizemos todo esse trabalho. Também tiramos essa mulher de lá porque ela estava sendo agredida e estava ameaçada de morte. Então, tivemos que tirar, fizemos um trabalho de acolhimento, de atendimento, e tudo isso através da coordenadoria. E também quero aqui, você falou, né, da delegacia, né, da DEAN, também quero aqui agradecer a DEAN, né, através da delegada, né, doutora Renata, que Uhum. está lá fazendo parte da Rede da Mulher, fortalecendo, né, as Uhum. políticas, né, os direitos das mulheres em nosso município. Então, doutora Renata também, né, da DEAN, né, a delegada, agradecer a ela que ela também tem nos dado uma força muito grande. Quando a gente precisa, quando a gente aciona, ela vai logo agir, né, em busca da solução também, junto com a rede, junto com a coordenadoria. Enfim, é um trabalho que a gestão Marcelo Isilda tem, é uma frente de trabalho que a gestão tem se empenhado muito, que é essa questão da proteção também, né, das mulheres em nosso município. E até pegando esse gancho também, Ulisses, queria falar da Feira Municipal da Mulher, né, Dona Antônia, porque vocês também têm um trabalho com essas mulheres empreendedoras, muitas delas, inclusive, né, assistidas, vocês deram treinamento, inclusive passaram por treinamento também de marketing, de Isso. comunicação. E como é que vai ser essas feiras, esse calendário agora para o segundo semestre, como é que funciona? Porque tem muitas mulheres que ainda não estão participando da feira, né? Isso, outra frente, né, de trabalho que nós temos importante na Coordenadoria da Mulher, junto com o CRAS, com a Secretaria, enfim, né, com toda a rede intersetorial, é a nossa Feira da Mulher, né, Feira Municipal da Mulher Dona Antônia, que a gente chama carinhosamente de a Feirinha da Mulher de Alhandra. E aí são mulheres, Luísa, que são atendidas pela Coordenadoria da Mulher, e aí elas estão na situação ou de violência, ou de vulnerabilidade social, de desproteção social. Então essas mulheres é, no trabalho em rede, né? Fizemos um trabalho em rede intersetorial entre Coordenadoria da Mulher, entre CREAS e CRAS. Cadastramos essas mulheres vítimas de violência, mulheres em vulnerabilidade social e criamos, né, através de lei também aprovado, nosso prefeito e nossa vice mandaram uma lei, né, para criar essa Feirinha Municipal da Mulher. E aí a gente batizou ela carinhosamente de Feira Municipal da Mulher Dona Antônia. E aí foi aprovada e aí está em execução a Feira Municipal da Mulher, que são 20 mulheres, né, como eu falei, vítimas de violência, ou em desproteção social, ou que estão em vulnerabilidade social. E aí, tudo isso para quê? Para evidenciar o empreendedorismo feminino e o protagonismo feminino, que na nossa cidade ele tem sido grande. E aí, essa feirinha, ela está acontecendo uma vez por mês, ali, pessoal, em frente ao SAMU. Todo dia 29, dia 30, né? Em frente ao SAMU, perto do Banco do Brasil, vocês vão ver lá tendas e a Feirinha Municipal da Mulher, junto com a Feira do Empreendedor. Também quero mandar aqui um abraço ao pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Desenvolvimento. Econômico, né? O secretário Busco, toda a equipe da Sala do Empreendedor, Railândia, Edilene, Joelma, Isso. estão em parceria também com a gente, com a Feirinha da Mulher e a Feira da Mulher, Feira do Empreendedor, todo final do mês, né? Quando o município sai o pagamento, a gente coloca lá a feirinha, né? O pessoal vai tá ali o movimento, né? Em frente ao banco, em frente ao SAMU, na rua principal. E aí, essas mulheres da Feirinha da Mulher, a Feira do Empreendedor também, nessa parceria, né? Estão lá vendendo os seus produtos, seus artesanatos, sua culinária, enfim, são vários produtos que estão lá e aí a gente pede que vocês possam prestigiar, possam comprar para ajudar essa questão, né, do protagonismo e do empreendedorismo feminino, que é muito importante também em nossa cidade. E assim, já entrou para o calendário. O secretário está aqui dizendo, gente, todo final de Todo mês, final de 29 e mês. 30, está lá. Fora os eventos, né, que existem na cidade, que também se fazem presente. Isso, Vocês isso. sempre estão colocando, quando tem algum evento da prefeitura, vocês colocam essas mulheres lá para comercializar. E é muito importante vocês conhecerem esse trabalho. É um trabalho de qualidade. Desde as meninas do artesanato, da gastronomia, incentivarem também, ajudarem aí também a economia local. É um dinheiro que vai para casa dessas mulheres, onde elas podem comprar o que elas querem, muitas vezes, né, investir na própria mercadoria. Então faz essa economia girar e tem mudado, inclusive, a vida de muitas A vida dessas dessas mulheres mulheres, né? tem, exatamente, Luiz, era isso que eu ia falar agora. Tem mulher lá, algumas delas, né, fazem outros trabalhos, outros serviços, enfim, mas tem mulher que vive
só disso, só do seu artesanato, só da sua culinária, do bolo, da torta, do salgado, do seu artesanato, do seu crochê. Enfim, tem mulheres lá, né, na nossa feirinha da mulher, que vive só disso. Então, é muito importante, pessoal, que a gente, né, enquanto cidadão, a gente possa ajudar, possa estimular esse empreendedorismo, esse protagonismo feminino em nossa cidade através dessa Feirinha Municipal da Mulher, Uhum. junto com a Feira do Empreendedor que acontece, né, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Uhum. Econômico. Só vou enfatizar mais uma vez. Todo dia 29, dia 30, quando sai o salário do mês da Prefeitura de Alhandra, lá em frente ao SAMU, perto do Banco do Brasil, pela manhã, a partir das 9 horas até 14, 15 horas, está lá a nossa Feirinha da Mulher. Então é muito importante, sempre que elas colocam lá, Uhum. mesmo que eu vá rapidamente, mas eu vou, compro um bolo, compro um salgado, compro um chaveirinho, já para ajudar, para estimular, né, para que essas mulheres não desistam e, como eu disse, muitas delas, o sustento elas tiram dali. Ah, e é super importante mesmo. Olha, Ulis, a gente tem muita coisa para falar, mas antes de encerrar, eu vou fazer só mais uma pergunta, que é sobre o Conselho Tutelar, certo? Bem rapidamente. Mas olha, o secretário vai voltar aqui, outras coordenadoras vão voltar aqui. Mês que vem tem agosto lilás, tem muita coisa. Ele Isso, nem agosto vai lilás. antecipar, ele vai deixar para agosto, o projeto do agosto lilás. Tem também o projeto da primeira infância, né? A importância do brincar na primeira infância, aí de 0 a 6 anos. Tem o Criança Arte, né? Em outubro. Então tem muita coisa ainda que vai vir pela frente nesse segundo semestre. Vocês continuem de perto acompanhando aqui o TV Alhandra. Tudo a gente vai trazer aqui. A gente tem tempo, né, de conversar, de Isso, explorar isso. mais aí o secretário. Ele que tem tanto a contribuir. No dia a dia você só vê ele ali nas redes sociais, mas aqui é um espaço que, reforçando, como eu disse no início, né, todos os meses, toda semana vai passar aqui um secretário, um coordenador, os próprios gestores, né, o prefeito e a vice, para estar aqui prestando conta da gestão, trazendo informações, serviços que você precisa saber, se informar, porque comunicação é tudo, né? Você saber dos Verdade. seus direitos, você cobrar também, né? E o secretário, ele também precisa, né, ter essa cobrança que ele vai lá e executa, né, e resolve as situações. Isso é muito importante. E para a gente finalizar aqui, secretário, queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho do Conselho Tutelar, que também está aí no guarda-chuva da Secretaria de Assistência. Isso. Também está sobre o nosso guarda-chuva, né? O trabalho do Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar, ele trata da política de direitos e defesa da criança e do adolescente, né? Ele é um órgão autônomo, né? Mas tem que ser ligado, né, à gestão, né? A uma gestão Uhum. municipal, né? À prefeitura. E aí, na nossa gestão, na nossa prefeitura, né, em Alhandra, ele é ligado também à Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Habitação. Mas aí, o Conselho Tutelar, pessoal, trabalha justamente isso que eu acabei de falar. Trabalha a questão da política de defesa e direitos de crianças e adolescentes. Então, como eu falei aqui, né, sobre a questão da mulher, alguma denúncia, algum vizinho, alguém sabe de alguma mulher que está passando por uma situação de violência doméstica, procura a Coordenadoria da Mulher, procura o CREAS, procura a Secretaria. No caso de crianças e adolescentes com seu direito violado, pessoal, vocês procurem o CREAS, ou melhor, o Conselho Conselho Tutelar, Tutelar. desculpem. Procurem o Conselho Tutelar, façam a denúncia. Também existe a questão do segredo, do sigilo da denúncia. Os conselheiros não podem falar quem é que fez a denúncia. Também tem o número do WhatsApp que está na rede social da prefeitura, o número do Conselho Tutelar. Podem procurar lá que vocês acham o número do Conselho Tutelar, o número do CREAS, o número da Coordenadoria da Mulher, também está lá no site da Prefeitura, no Instagram da Prefeitura, para que a denúncia possa ser feita e para que o Conselho Tutelar não deixe de agir, não deixe de fazer o seu trabalho, não deixe de fazer o que tem que ser feito. Então, alguma criança passando por uma questão de violência sexual, negligência, abandono, isolamento, é caso sim de se denunciar o Conselho Tutelar, porque quando é criança e adolescente, o órgão que trabalha que vai agir é o Conselho Tutelar, então tem que ser denunciado, porque a gente não pode deixar nossas Uhum. crianças e nossos adolescentes, né, passar por situações como essa, sobretudo situações de violência. Então, o Conselho Tutelar trabalha nesses casos, né, na proteção e na defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Mas aí precisa saber, né, precisa ser feita a denúncia para que o Conselho Tutelar possa agir junto com os órgãos responsáveis, com os órgãos competentes, com a rede, com o trabalho intersetorial que é feito na nossa gestão, que é feito no nosso município em Alhandra. Secretário, olha, muito obrigada por sua participação aqui. A primeira participação de muitas, viu, aqui no Alhandra Cast. Estou muito feliz e acredito que deu para esclarecer muitas dúvidas, né, da população, que eram minhas também,
dúvidas da população. A gente aqui falou um pouquinho sobre cada coisa, falando sobre cozinha comunitária, proteção básica, média, alta complexidade. E aí vai vir muito mais. Hoje a gente conversou aqui com o secretário de Assistência Social, Ulisses Félix. Parabéns pelo trabalho, repasse para toda a sua equipe. Também deixo o convite que eles estarão aqui nessa bancada também nos próximos episódios, secretário. Agradeço, Heloísa, o pessoal, né, do podcast, né, Alhandra Cast. Agradeço o convite, uma honra muito grande, uma satisfação. Muito obrigado, né, pelo convite. E quero fazer aqui um agradecimento especial, né, como você falou da equipe, da minha equipe, né. Quero fazer um agradecimento todo especial, né, à nossa equipe lá da assistência social, a minha adjunta Rayara, que está lá no dia a dia comigo também, né, na luta, atendendo o pessoal, a população. Estamos indo nos serviços, visitando os serviços, né, para que a gente possa melhorar também, né, os nossos serviços. Tem um novo endereço também, né? Isso, tem um novo endereço, vou falar daqui a pouco. E agradecer todos os coordenadores e coordenadoras da assistência, diretores e diretoras e todo o nosso corpo, né, de servidores e servidoras. Porque a gente sabe, né, gestão pública, ninguém faz gestão pública só, né? Então é muito importante, né, esse trabalho intersetorial, esse trabalho em rede, e aí é o que a gente tem feito, né? Na Secretaria de Assistência, com os nossos serviços, nossos coordenadores, coordenadoras, diretores e diretoras, e todos os nossos servidores e servidoras, a quem, mais uma vez, agradeço, né, porque fazem um trabalho de excelência na nossa pasta. E, como você falou, né, estamos de endereço novo, pessoal. A Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Habitação está agora num prédio vizinho à Igreja Católica. Vocês vão ver lá, tem a Igreja Católica, né? É o ponto de referência de Alhandra, um ponto turístico também. E aí, ao lado da Igreja Católica, descendo, ao lado da Igreja Católica, tem uma ruazinha que ela foi asfaltada agora há pouco. Então, vocês entram nessa ruazinha nova, asfaltada agora há pouco, e vocês vão ver lá um prédio de primeiro andar, todo branco. Ainda está sem placa, a gente está providenciando a placa nova. Mas aí vocês vão ver lá um prédio de primeiro andar, todo branco. É lá que a secretaria está funcionando, nesse espaço agora. Secretário, muito obrigada, viu? Até as próximas. E você que está em casa, curta, comente, compartilhe esse episódio que está na TV Alhandra. Acompanhe também o Instagram TV Alhandra, o próprio Instagram da Prefeitura. A gente vai estar sempre comunicando os dias de exibição do podcast, os próximos entrevistados, informação chegando até você. E a Alhandra Cast é sobre isso, a prestação de contas, a informação do que vem sendo feito no município e também do que ainda vai vir. Então, a Alhandra Cast, Prefeitura de Alhandra, a Alhandra continua avançando e até o próximo episódio.